Fala, concurseiro! Simulados, será que vale a pena fazer? Quando fazer? Como que a gente tem que fazer? E o que é essa história do simulado conversar com nossos estudos? Vamos falar disso hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou aprovado em 7 concursos e vamos falar hoje sobre simulados. Isso que muitas vezes é um tema polêmico, muita gente acaba optando por não fazer simulados, muita gente acha que às vezes os simulados acabam sendo muito diferentes da prova, muita gente vai fazer simulado, toma aquela nota ruim, aquele pau no simulado, e daí a pessoa pega e desiste. Isso já aconteceu com muita gente, eu vejo muitas pessoas passando por essa situação. Às vezes a pessoa não quer encarar a realidade e foge do simulado. Às vezes a pessoa arranja uma desculpa, fala, pô, eu prefiro fazer questão e tal. Realmente, você simular a situação da prova pode ser algo desagradável, né? A depender da tua nota, a depender da realidade que às vezes o simulado traz. Mas antes de eu falar de simulado, deixa a tua curtida aí. Puxa, ajuda bastante no canal, a gente tá sempre aqui tentando melhorar. Tô sempre tentando melhorar minhas capas, todo o trabalho aqui, especialmente para você. E tua curtida mostra pro YouTube que esse conteúdo é legal e isso pode levar para as outras pessoas e me ajuda bastante. Então deixa. Se você não se inscreveu, se inscreve também, que você vai estar sempre recebendo notícias e tudo sobre estudo avançado que eu aprendi nos meus concursos e aprendo hoje acompanhando individualmente meus alunos. Então vamos lá. Primeiro, se vale a pena fazer, e já digo que vale a pena muito fazer, porque o simulado ele traz um diagnóstico. Aliás, o simulado é o melhor diagnóstico para o seu concurso. Claro, estou falando do simulado bom, né? Tem simulados que são ruins, mas você pegando um bom simulado é muito interessante e ele é o melhor diagnóstico para a sua prova. Por que eu estou falando isso, Guilherme? Porque eu acho isso? Não! Olha que legal! Eu fiz um vídeo já há muito tempo falando sobre as notas que o pessoal tinha tirado no simulado nacional que o Projeto Missão fez e as notas que as pessoas tiraram na prova. Então eu peguei os primeiros lugares do simulado nacional do Missão e comparei com a nota que o pessoal tinha tirado na prova. E o que eu cheguei à conclusão? Claro, a nota não foi absoluta, né? Então, assim, o cara que tirou em segundo lugar não ficou em segundo lugar no concurso da PRF. Mas houve realmente uma correspondência. Quem ficou entre os primeiros lugares realmente passou no concurso. O pessoal já está até no curso de formação lá. Então isso é bem legal, mostrando que o diagnóstico simulado realmente, ele não vou dizer que ele é preciso, mas ele traz bons indícios de como que vai ser seu resultado na prova. Isso eu percebo também muito com os alunos mesmos. Claro que há exceções, há pessoas que estão saindo bem, às vezes deu uma bobeira na prova, né? Isso não é absoluto. Mas é o melhor diagnóstico, o diagnóstico por questões. Então, a pessoa que faz, às vezes, questões numa plataforma e tal, e acompanha o resultado percentual, que eu acho excelente, eu sempre indico para os meus alunos, esse resultado percentual não é tão fiel à sua prova quanto o simulado. Então, sei lá, a pessoa está com 80%, fala, pô, 80% você passa em boa parte dos concursos. Se você for fazer uma análise percentual do aproveitamento dos candidatos, 80% você passa na maior parte dos concursos. Mas nem sempre quem tira 80% nas questões acaba levando isso para a prova, né? Já os simulados eles trazem um diagnóstico melhor. Então vale a pena fazer. E quando fazer? Essa pergunta é muito importante. Eu acredito que você tem que fazer pelo menos ali com 70% do teu cronograma, né, do teu edital estudado, você tem que fazer o simulado. Por que não fazer antes, professor? Por que não com metade? Por que não depois? Porque o simulado ele vai trazer um diagnóstico e ele vai ajudar muito no seu estudo, vai ajudar muito você a organizar e planejar o seu estudo. Eu já vou falar sobre isso. Mas também não adianta para mim você fazer simulado se você não estudou a matéria. Pensa, você vai fazer um simulado com 120 questões e 60% das questões você não sabe do que se trata. Esse tempo que você vai gastar para responder essas questões, porque claro, você vai ler, você vai querer tentar entender e querer tentar adivinhar o que o examinador tá propondo ali. É um tempo que eu não vou dizer que ele é perdido, porque fazer questões é sempre importante e tentar entender o examinador é sempre muito bacana. Porém, veja, você podia estar estudando, né, nesse tempo, você ficar chutando questão, porque de uma certa maneira é um chute. Não é algo muito produtivo. O simulado, ele serve para simular. O simulado serve para dar diagnóstico. E se você não estudou a matéria, para quem que você vai querer esse diagnóstico de um chute, né? Então eu não vejo muito sentido, né? A partir do momento que você já tem algum domínio, é interessante fazer simulado. Professor, mas acabei de terminar, ou tô com 80%, fazer um simulado, eu vou mal. Tudo bem. É até legal, porque daí você vai ver o teu crescimento, você vai ver se teu estudo realmente está sendo produtivo
e você está crescendo no simulado. Então eu acho bem legal. Então, quando fazer pelo menos ali uns 70%, eu acho que é um número legal. Como fazer o simulado? Simulado já diz o nome, né? Simula a sua prova. Então, faça como se fosse sua prova. Avisa aí tua família, se coloca num lugar isolado e faz pelo tempo que a prova vai durar, nas condições que você vai ter, vai realizar ali sua prova. Isso eu acho muito importante. De preferência, com a tua redação, se ela tiver na sua prova, né, sei lá, questão discursiva, eu acho bem bacana você simular. Por quê? Uma das causas de reprovação é que no dia da prova você está submetido a uma pressão muito grande, né? Muitas pessoas ficaram, às vezes, anos estudando, meses estudando. Então você está numa pressão muito grande, você vê todos aqueles candidatos em volta. Eu lembro dessa sensação, eu falo, caramba, por que eu vou passar se tem essa galera toda aqui? Então você está numa pressão muito grande e daí você tem várias matérias para você resolver. Tem coisa que você não esperava que cai, que causa indignação. Às vezes uma redação vem complicada e deixa a tua cabeça maluca. Então todas essas questões, elas precisam ser treinadas, né? Não é só concurso não é só saber o conteúdo, é você também se preparar para lidar com o tempo, para você conseguir equilibrar todas as matérias, né? O tempo que você vai resolver as questões, como você vai lidar com redação, né? Que tem que ser resolvida num tempo, com as questões exatas que demandam muito tempo e dependendo de você pode gastar muito nessa parte da prova e daí depois prejudicar o resto. Então o simulado ele serve para simular. Use como simulado mesmo, não vai falar, não, vou resolvendo aqui e tudo, daí não é bem um simulado, né? Até tem sua validade, né? Você resolver as questões, mas não é um simulado. Então, faça como se fosse no dia da prova. E aqui, uma parte muito importante, o que fazer depois do simulado? Muita gente acerta em quase tudo. Eu já vi isso muito em cronograma. Então a pessoa vai lá e coloca domingo é o dia do simulado. Pô, legal, bacana, domingo. O cara tá estudando e muita gente faz isso. Só que erra daí na questão da correção do simulado. Porque assim, simulado não é só você corrigir ele, falar errei aqui, errei aqui, errei aqui, aqui. É também você sentar e estudar aquilo que você errou. Essa é a parte mais importante. E aqui a gente entra num assunto que é o simulado precisa conversar com o teu estudo. Então, quando você erra alguma coisa, o simulado está indicando, olha, você pode ter um problema nessa matéria. Tá, às vezes o erro é falta de atenção, tudo, mas é um indicativo muito forte que você pode estar com um problema naquela matéria. Então, é muito importante que você deixe ali pelo menos umas 2 horas, às vezes até mais, para corrigir seu simulado. Então, isso daqui... Desculpa aí, pessoal, tá entrando barulho aqui, que é da minha filha que não para de gritar. Gritar, falar. Então, pessoal, é muito importante você corrigir o simulado. Isso daqui é essencial. Você sentar, você entender. Você não corrigir no simulado é como você ir no mecânico. Ó, como que tá o carro aí? O mecânico vai olhar e falar, pô, tá faltando fluido de freio. Pô, essa peça tá desgastada. Olha, isso daqui tá com problema. E você simplesmente não escutar e não fazer nenhuma mudança a partir daquilo, né? Não arrumar o carro. Você levar o carro estragado, levar o carro com os mesmos problemas. O simulado é como esse mecânico, como esse especialista. Ele vai dizendo para você, olha, Guilherme, você aqui em crase, você tá errando isso daqui. Olha, aqui em ato administrativo, você não lembra desse atributo aqui. Olha, aqui em penal, você precisa estudar melhor essa parte aqui de furto. Então, o simulado ele vai dando para você os diagnósticos. E a partir disso você precisa estudar. Então tem que gastar um tempo na correção do simulado. Isso aqui é muito importante que conste no seu cronograma. E o simulado tem que conversar com o seu estudo. Então o simulado ele vai dando dicas para você. Ele vai falando assim, olha, português tinha 10 questões, você acertou 5. Isso aqui é muito baixo para o seu concurso. Olha, penal, você está super bem, acertou tudo. E o simulado ele não tem que ser levado... Você não pode levar em conta só um simulado. Você tem que levar todo um conjunto de simulados. Então, por isso tem que estar fazendo bastante. Porque às vezes um simulado você está cansado, às vezes você está num dia que está com a mão pesada, está errando muito. Então, assim, você vai olhando os simulados e vai vendo, pô, português tô mal. O que você faz? Você aumenta a tua carga horária. Por isso que eu falo, o simulado ele conversa com o teu estudo, porque a partir do simulado você vai respondendo até nas horas que você estuda. E o contrário também é verdade. Vamos supor, faça um simulado, gabarito, penal, num simulado. Pode ter sido sorte, pode ter sido um simulado fácil, mais outro simulado, gabarito. Mais um simulado, gabarito. Ou erro 1, né? Para não ficar perfeito assim.
Pô, quer dizer que penal está muito bem. Você pode diminuir, às vezes, penal no teu cronograma, né? E não falo para você acabar com penal, porque é importante você revisar, mas diminuir é interessante, às vezes, para entrar numa matéria que você tem dificuldade. Então, o simulado, ele conversa com o teu estudo, com tua organização, conversa com o tempo que você gasta. O simulado vai dando diagnóstico e você vai usando aquele diagnóstico no teu estudo. Então, só isso você pode fazer no teu simulado. E quais simulados eu indico? Tem os dos cursinhos, só que os dos cursinhos tem um problema que às vezes você só tem um ranking. Às vezes os cursinhos, também os simulados pagos, né, as grandes plataformas dos simulados, também incorrem nesse erro de às vezes estar num grau acima, tá muito difícil. Isso acontece bastante. Já critiquei lá na PRF. Então, fique atento a isso, mas mesmo às vezes quando tá num grau acima, não são todas as questões. Às vezes é uma matéria ou outra, então assim, tenha também esse olhar crítico no simulado. E eu indico os simulados, os grandes simulados pagos, eu gosto muito do Missão e do Caveira, não estou ganhando nada deles aqui, é sempre importante ressaltar isso, estou indicando porque é o que eu indico para os meus alunos. E eu gosto muito deles, não só porque lá tem muitas questões inéditas e os simulados são bem feitos, diferente às vezes dos cursinhos, que às vezes colocam algumas questões até fora de edital, tudo, né? O cursinho é especialista em dar aula. Então, você não pode esperar dele que o cara dê uma aula excelente, tenha um PDF excelente, tenha a melhor plataforma de questões e faça os melhores simulados. Não dá para ser bom em tudo. Então, realmente, as plataformas de simulados que tem hoje, o Missão, o Caveira, tem outras também, né? Tem um projeto Delta, de delegado, que é bem bacana. Realmente eles mandam muito bem nisso daí, porque eles são especialistas, né? Eles só fazem isso. Mas uma coisa que eu acho muito legal no simulado é como você se avalia a partir dele. Então, presta atenção nisso. Quando você está trabalhando com simulado, cuidado para você não fazer uma avaliação fria. O que eu chamo de avaliação fria? Você pega o simulado e fala, tirei 70, tá ótimo. Ou tirei 70, tá horrível. O simulado, ele sempre tem que ser comparativo. Se você quer saber se tua nota foi boa ou ruim, olhe para os outros candidatos, né? Então veja um ranking, por exemplo. Dali você vai conseguir tirar se tua nota foi boa ou ruim. Eu sempre tenho uma história que eu acho que é muito legal. Que uma vez eu tava com uma aluna e ela falou, olha, eu errei 4 questões na prova inteira. Era a prova de uma agência de energia de Santa Catarina. Eu falei, pô, foi ótimo. E olha, me precipitei falando isso. E daí ela falou, não foi ótimo. Os 50 primeiros gabaritaram a prova. E de fato, o pessoal gabaritou muito a prova. Era uma prova bem tranquila. Então, cuidado com a nota. A nota pode ser ruim ou boa a depender do contexto, a depender da dificuldade do simulado. Então sempre compare. E é legal que esses projetos, o Missão e o Caveira, você pode fazer uma comparação por nota. Isso é bem legal e não tem às vezes nos cursinhos. Então você pode saber se tua nota 7 que você fez em português, né, 70% que você fez em português, se foi uma nota boa ou ruim. Em determinado contexto, às vezes está ótima a nota, porque a média foi 30. Em determinado contexto, a nota pode ser ruim, porque a média foi 80. Então, é legal também você fazer esse tipo de análise para saber se você está acima da média, e esse é o seu objetivo, é acima da média para passar, ou se está ruim. Então, compare e use essas plataformas que elas vão ser melhor no seu estudo. E você, faz simulado? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo, o que você acha dos simulados, como que você usa no seu estudo. É isso daí e bora estudar!